Se você está assistindo isso agora, não é coincidência. Deus tem uma mensagem urgente para você sobre algo que está acontecendo na vida de milhares de cristãos neste exato momento, e eles não estão percebendo. A presença de Deus está se afastando silenciosamente, e muitos só vão perceber quando for tarde demais. Você já sentiu que suas orações não estão sendo ouvidas como antes? Que aquele fogo, aquela paixão por Deus que você tinha simplesmente esfriou? Que você vai à igreja, canta os louvores, mas algo está diferente, está faltando algo? Você não está sozinho. E o mais assustador é que isso não acontece de repente. É um processo silencioso, gradual, quase imperceptível. A Bíblia nos dá uma verdade fundamental em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Você pegou isso? Deus é galardoador daqueles que o buscam. Mas aqui está a questão que vai mudar tudo. Você realmente entende o que é esse galardão? Porque quando você não compreende o verdadeiro galardão de Deus, você começa a buscar as coisas erradas e, sem perceber, a presença dele começa a se afastar da sua vida. Billy Graham pregou durante décadas sobre este perigo silencioso. Ele alertava que podemos estar tão ocupados na obra de Deus que perdemos o Deus da obra. Podemos estar tão focados nas bênçãos que esquecemos do abençoador. E quando isso acontece, quando invertemos as prioridades, algo devastador começa a acontecer no mundo espiritual. A presença manifesta de Deus começa a se retirar e você continua sua rotina religiosa sem perceber que o essencial já foi embora. Hoje vou revelar os sinais de que isso está acontecendo com você. Os motivos que levam cristãos sinceros a perderem a presença de Deus sem perceber. E, principalmente, como você pode reverter isso antes que seja tarde demais. Esta mensagem pode salvar sua vida espiritual. Então preste atenção em cada palavra, porque Deus está falando com você agora. E você vai entender por que essa mensagem chegou até você hoje. Aqui está a primeira verdade que você precisa entender urgentemente. Existe uma diferença gigantesca entre Deus presente e Deus manifestando sua presença. E quando você não entende essa diferença, você pode perder o mais precioso relacionamento da sua vida sem sequer perceber. Deus está sempre presente. O Salmo 139 nos ensina isso de forma maravilhosa. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Deus está onipresente. Ele está com você em casa, no carro, no trabalho, em todo lugar. Essa é a presença permanente de Deus, que nunca nos abandona. Mas ouça o que vou dizer agora com atenção. Estar na presença de Deus e experimentar a manifestação da presença de Deus são duas coisas completamente diferentes. A Bíblia está cheia de exemplos disso. Olhe para Elias no Monte Horebe, em 1 Reis, capítulo 19. Deus estava presente com Elias o tempo todo, mas houve um momento específico em que Deus manifestou sua presença. Passou um grande e forte vento que fendia os montes, mas Deus não estava no vento. Depois veio um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Veio fogo, mas Deus não estava no fogo. E então, depois do fogo, uma voz mansa e delicada, e ali estava a manifestação da presença de Deus. Você percebe a diferença? Deus estava presente o tempo todo, mas Elias experimentou a manifestação da presença em um momento específico, de uma forma específica. E é exatamente essa manifestação que milhares de cristãos estão perdendo hoje sem perceber. Eles vão à igreja, cantam, oram, servem, mas aquela sensação de que Deus está ali, aquele encontro real com o Senhor, aquela manifestação da presença simplesmente não está mais acontecendo. E aqui está o perigo. Você pode se acostumar com a ausência da manifestação.
Você pode continuar sua rotina religiosa, seus rituais, seus compromissos na igreja, mas viver anos sem experimentar verdadeiramente a presença manifesta de Deus. E o pior é que você nem percebe que isso está acontecendo, porque você confunde a presença permanente com a manifestação da presença. Billy Graham costumava dizer que o maior perigo para o cristão não é o pecado óbvio, mas a religiosidade sem relacionamento. É quando você substitui o encontro real com Deus por atividades religiosas. Você está sempre fazendo coisas para Deus, mas nunca está com Deus. E lentamente, silenciosamente, a manifestação da presença se afasta da sua vida. Agora vem a parte que vai te deixar ainda mais alerta. Isso pode acontecer até com líderes espirituais, pastores pregando sem unção, apenas com técnica, líderes de louvor cantando sem adorar verdadeiramente, missionários fazendo obras sem intimidade. E ninguém percebe, porque a estrutura continua funcionando, os programas continuam acontecendo, mas a glória, a presença manifesta, já foi embora há muito tempo. A pergunta que você precisa responder agora com total honestidade diante de Deus é: quando foi a última vez que você verdadeiramente experimentou a presença manifesta de Deus? Não estou falando de emoção ou arrepio. Estou falando daquele momento em que você sabe que Deus estava ali, falando com você, tocando em você, transformando você. Se você não consegue lembrar, ou se faz muito tempo, esse é o primeiro sinal de alerta de que algo está errado. Se isso está tocando seu coração agora, escreve amém nos comentários. Deus está falando com você através dessa mensagem. Mas agora vamos ao coração da questão. E isso vai mudar completamente sua perspectiva sobre buscar a Deus. Hebreus 11:6 diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. A grande pergunta é: o que é esse galardão? Porque a resposta vai revelar exatamente por que você está perdendo a presença de Deus sem perceber. Veja, existe uma confusão tremenda no meio cristão sobre o galardão de Deus. A maioria das pessoas pensa apenas em bênçãos materiais, em prosperidade, em cura, em conquistas. E sim, Deus abençoa seus filhos. Isso é verdade bíblica. Mas quando essas coisas se tornam o objetivo principal da sua busca, você inverteu completamente a ordem espiritual. E é aí que a presença começa a se afastar sem você perceber. Deixa eu te explicar algo que vai transformar sua vida espiritual. O galardão de Deus tem 3 dimensões, e você precisa entender cada uma delas. A primeira dimensão, e a maior de todas, é o próprio Deus. Isso mesmo. O maior galardão de buscar a Deus não é o que Ele te dá, mas quem Ele é. É a manifestação da presença dele na sua vida. É quando Deus se revela a você, fala com você, enche você da sua glória. Essa é a primeira e maior dimensão do galardão. Você lembra de Abraão? Deus disse para ele em Gênesis capítulo 15, versículo 1: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e teu grandíssimo galardão. Você entendeu o que Deus disse? Ele não disse: Abrão, vou te dar um grandíssimo galardão. Ele disse: eu sou o teu grandíssimo galardão. O próprio Deus é o prêmio máximo. A sua presença é a maior bênção. E quando você perde isso de vista, quando você começa a buscar mais as bênçãos do que o abençoador, a presença manifesta começa a se afastar da sua vida. E aqui está o que está acontecendo com milhares de cristãos hoje. Eles estão tão focados no que pegam, no que tocam, no que recebem, que esqueceram de buscar aquele que dá. Eles oram pedindo coisas, mas não oram para conhecer a Deus. Eles jejuam para receber, mas não jejuam para se aproximar. Eles vão à igreja esperando ser abençoados, mas não vão à igreja para adorar. E sem perceber, a presença de Deus vai se retirando, porque o coração deles não está mais buscando o que é essencial. Billy Graham dizia algo que marcou gerações.
O maior presente que Deus pode te dar é mais de si mesmo. Você entende a profundidade disso? Não é a casa, não é o carro, não é a cura, não é a prosperidade. É Deus mesmo. É a sua presença. É conhecê-lo mais. É experimentá-lo mais profundamente. Isso é o galardão supremo. Mas espera, porque tem mais. A segunda dimensão do galardão está ligada ao que Jesus ensinou em Mateus capítulo 6, versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Você pegou isso? Quem busca em secreto será recompensado publicamente. E essa recompensa tem tudo a ver com autoridade espiritual. Deixa eu te explicar algo poderoso. Autoridade espiritual verdadeira é filha da intimidade. Não é título que te dá autoridade no reino de Deus. Não é cargo. Não é quantas pessoas te seguem nas redes sociais ou quantos estão na sua igreja. Autoridade espiritual vem do seu relacionamento íntimo com Deus. Vem daquilo que acontece quando ninguém está vendo, quando é só você e Deus, quando você busca a presença dele em secreto. E essa é a segunda dimensão do galardão. Autoridade para exercer ministério no reino. Autoridade para orar e ser ouvido. Autoridade para repreender o inimigo e ele fugir. Autoridade para abençoar e a bênção acontecer. Mas essa autoridade só vem da intimidade. E quando você perde a intimidade, quando você perde a busca pela presença manifesta de Deus, você perde também a autoridade espiritual, mesmo que continue exercendo um cargo ou um ministério. Você já viu pessoas orando sem convicção, pregando sem unção, ministrando sem poder? Isso acontece quando a presença se foi, mas a pessoa não percebeu. Ela continua fazendo os movimentos, repetindo as palavras, mas não há vida, não há poder, não há autoridade, porque não há mais presença manifesta. E tem ainda a terceira dimensão do galardão que você precisa entender. É o cuidado de Deus. Está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Você vê? Quando você busca primeiro o reino de Deus e sua justiça, quando você busca verdadeiramente a presença dele, Deus cuida de tudo mais. Ele provê, ele abençoa, ele supre, mas isso vem como consequência de buscar o essencial, não como objetivo principal. O problema é que muita gente inverteu essa ordem. Eles querem as coisas acrescentadas, sem buscar primeiro o reino. Querem a provisão sem buscar o provedor. Querem a bênção sem buscar a presença do abençoador. E aí, eles caem numa espiritualidade mercantilista, onde Deus é apenas um meio para conseguir o que querem. E quando isso acontece, a presença manifesta de Deus se afasta, porque Deus não aceita ser usado. Ele quer ser amado, buscado, desejado por quem Ele é, não pelo que Ele dá. Quantas dessas dimensões você reconhece que está faltando na sua vida? Seja honesto com Deus e escreve o número nos comentários para criar compromisso de mudança. Agora vem o que pode estar acontecendo com você sem você perceber. Existem atitudes específicas que afastam a presença manifesta de Deus da sua vida de forma silenciosa e progressiva. E a primeira delas é justamente essa inversão de prioridades que acabamos de falar. Quando você coloca as bênçãos acima do abençoador, quando você busca mais o que Deus pode te dar do que conhecer quem Ele é, algo começa a morrer espiritualmente dentro de você. Isso não é pecado pequeno. Isso é idolatria disfarçada de espiritualidade. Você está usando Deus como meio para seus objetivos, ao invés de fazer dele o seu objetivo supremo. E Deus não compartilha sua glória com ninguém, nem mesmo com as bênçãos que Ele dá. Quando você ama mais o presente do que aquele que presenteia, a presença se afasta. A segunda atitude que faz você perder a presença sem perceber é a rotina religiosa sem relacionamento real.
Olha, você pode ter toda uma agenda cristã perfeita. Culto domingo de manhã, célula na quarta, ensaio de louvor na sexta, escola dominical, conferências, retiros espirituais. Mas tudo isso pode ser apenas atividade religiosa sem nenhum encontro verdadeiro com Deus. Jesus repreendeu duramente os fariseus por isso. Em Mateus capítulo 15, versículo 8, ele diz: "Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim." Você está pegando a gravidade disso? Eles faziam tudo certo externamente, cumpriam todas as regras, estavam sempre no templo, mas o coração estava longe de Deus. E você pode estar exatamente na mesma situação hoje, sem perceber. Você vai à igreja, mas seu coração não está ali. Você canta, mas não está adorando. Você ora, mas está só repetindo palavras decoradas. Você lê a Bíblia, mas não está ouvindo Deus falar. É tudo mecânico, tudo automático, tudo religioso, mas não há relacionamento real. E a presença manifesta de Deus não habita onde não há coração verdadeiro buscando. A terceira coisa que faz você perder a presença sem perceber é achar que você não precisa buscar porque já tem. Isso é devastador. Muita gente pensa: eu já sou salvo, já sou filho de Deus, já tenho o Espírito Santo, não preciso buscar mais nada. E com essa mentalidade, eles param de buscar a face de Deus, param de buscar a presença manifesta, param de buscar intimidade profunda. E sem perceber, eles vão vivendo anos com Deus presente, mas sem experimentar a manifestação da presença. Paulo era apóstolo, tinha tido encontros poderosos com Deus, tinha visto Jesus ressuscitado, tinha sido arrebatado ao terceiro céu. Mas veja o que ele diz em Filipenses capítulo 3, versículo 10. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Paulo queria conhecer mais a Cristo. Ele nunca parou de buscar. E se Paulo não parou, quem somos nós para achar que já chegamos? A presença de Deus não é automática só porque você é cristão. A presença está disponível sim, mas a manifestação da presença precisa ser buscada, cultivada, zelada. Davi, um homem segundo o coração de Deus, clamava no Salmo 63, versículo 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. Davi buscava ansiosamente. Você está buscando assim? Mas espera, porque tem uma quarta atitude que está roubando a presença da vida de muitos cristãos, e essa é especialmente traiçoeira: tolerar pecado não confessado. Olha, eu não estou falando de perfeição sem pecado. A Bíblia é clara que todos pecamos. Mas existe uma diferença enorme entre tropeçar no pecado e fazer do pecado uma morada. Existe diferença entre cair e se levantar imediatamente arrependido e cair e ficar ali deitado, acomodado no erro. Isaías capítulo 59, versículo 2 diz: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Você está ouvindo isso? O pecado não confessado, não abandonado, cria uma barreira entre você e Deus. A presença dele continua ali, porque ele nunca te abandona. Mas a manifestação da presença, aquele relacionamento íntimo, aquela comunhão profunda, fica bloqueada. E aqui está o perigo. Você pode se acostumar com isso. Você começa a normalizar aquele pecado, começa a justificar, começa a comparar dizendo: todo mundo faz, não é tão grave assim. E enquanto isso, a sensibilidade espiritual vai morrendo. A consciência vai sendo cauterizada e você nem percebe que a presença manifesta de Deus já se afastou há muito tempo. Tem gente vivendo em pecado há anos e achando que está tudo bem, porque ainda vai à igreja, ainda canta louvores, ainda diz amém nas pregações. Mas a vida íntima com Deus morreu. A oração virou monólogo, a Bíblia virou letra morta, a adoração virou performance. E tudo isso aconteceu sem que a pessoa percebesse, porque ela não entendeu que pecado tolerado é porta aberta para a presença se afastar.
A quinta atitude é desobediência deliberada à voz de Deus. E isso é mais comum do que você imagina. Deus fala com você através da palavra, através do Espírito Santo, através de sua voz mansa e delicada no seu espírito. Ele te diz para perdoar alguém, mas você se recusa. Ele te diz para abandonar algo, mas você insiste. Ele te diz para fazer algo, mas você ignora. Ele te mostra uma porta que ele fechou, mas você continua forçando. E a cada desobediência, a presença manifesta vai se retirando mais um pouco. Saul é o exemplo clássico disso. Ele era rei ungido por Deus. Tinha o Espírito de Deus, mas começou a desobedecer. Primeiro foram desobediências que pareciam pequenas, até razoáveis na lógica humana. Mas a Bíblia diz, em 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, o obedecer é melhor do que o sacrificar. E quando Saul continuou desobedecendo, o que aconteceu? 1 Samuel capítulo 16, versículo 14 diz, o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Essa é uma das passagens mais assustadoras da Bíblia. O Espírito de Deus se retirou. E você sabe o mais triste? Saul continuou sendo rei, continuou tendo o cargo, a posição, as responsabilidades, mas não tinha mais a presença manifesta de Deus. E muita gente hoje está vivendo exatamente como Saul, mantendo as aparências, exercendo funções, mas sem a presença. Se você vai tomar a decisão de mudar essas atitudes agora, escreve "Eu decido" nos comentários. Seu compromisso público ativa proteção espiritual. Mas agora, vamos a algo ainda mais profundo que você precisa entender. Existe uma sexta atitude que está fazendo cristãos perderem a presença sem perceber. E essa está ligada ao coração. Buscar a Deus apenas em momentos de crise. Você só ora quando está desesperado. Você só busca quando está em aperto. Você só se lembra de Deus quando precisa de um milagre. Isso não é relacionamento, isso é utilitarismo espiritual. É usar Deus como se Ele fosse um pronto-socorro espiritual, uma solução emergencial para seus problemas. E quando você faz isso repetidamente, você está dizendo para Deus, eu não quero você, eu quero o que você pode fazer por mim. E essa atitude esfria o relacionamento e afasta a manifestação da presença. Deus não é um gênio da lâmpada que você esfrega quando precisa de 3 desejos. Ele é o Senhor, o Pai amoroso que quer relacionamento genuíno com você. Ele quer que você busque a sua face, não apenas a sua mão. Ele quer que você o ame pelo que Ele é, não apenas pelo que Ele faz. Pensa comigo. Como você se sentiria se alguém só te procurasse quando precisasse de alguma coisa? Se só falasse com você quando estivesse em crise? Se só se lembrasse de você quando precisasse de um favor? Você não se sentiria usado? É exatamente assim que muitos cristãos tratam Deus hoje. E eles não entendem porque suas orações parecem não ser ouvidas, porque a presença parece distante. A sétima atitude é negligenciar a palavra de Deus. A Bíblia não é um livro comum. Não é apenas um código moral ou um manual religioso. A palavra de Deus é viva e eficaz. É através dela que Deus fala com você. É através dela que você conhece a vontade dele. É através dela que sua fé é alimentada. E quando você negligencia a palavra, você está essencialmente dizendo, Deus, eu não quero ouvir o que você tem a dizer. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Quando você para de ler, meditar e obedecer a palavra, você perde essa capacidade de discernimento espiritual. Você perde a sensibilidade para ouvir a voz de Deus e, sem perceber, a presença manifesta vai se afastando. A 8ª atitude, e essa é devastadora, é viver uma vida dupla. Você tem uma máscara na igreja e outra máscara em casa.
Você é uma pessoa no culto e outra pessoa no trabalho. Você canta sobre santidade no domingo, mas vive em pecado de segunda a sábado. E você acha que está enganando quem? Deus conhece o seu coração. Ele vê o que acontece quando você fecha a porta do quarto. Ele sabe o que você assiste, o que você fala, o que você pensa. Provérbios capítulo 15, versículo 3 diz: Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Você não pode viver uma mentira espiritual e esperar que a presença manifesta de Deus permaneça. Deus não habita na hipocrisia. Ele não manifesta sua glória onde há falsidade. E o mais triste é que muita gente vive assim por tanto tempo que perde completamente a sensibilidade espiritual. Elas não sentem mais convicção de pecado, não sentem mais o pesar do Espírito Santo, não sentem mais nada e acham que está tudo normal, quando na verdade a presença manifesta já se retirou há muito tempo. A nona atitude é mágoa e falta de perdão. Jesus foi extremamente claro sobre isso. Em Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15, ele diz: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Você está ouvindo a seriedade disso? Quando você guarda mágoa, quando você se recusa a perdoar, você não está apenas prejudicando a outra pessoa. Você está destruindo sua própria vida espiritual. Você está criando uma barreira entre você e Deus. Você está bloqueando o fluxo da graça na sua vida. E sem perceber, a presença manifesta de Deus vai se afastando. Tem gente orando há anos pedindo avivamento, pedindo mais de Deus, mas carregando o rancor de alguém no coração. Tem gente querendo experimentar a glória de Deus, mas vivendo em amargura. Isso não funciona. Você não pode ter comunhão íntima com um Deus de amor enquanto vive em ódio. Você não pode experimentar a presença de um Deus de perdão enquanto não perdoa. E a 10ª atitude, talvez a mais sutil de todas, é achar que você pode manter a presença de Deus na sua vida sem cultivá-la. Relacionamento precisa ser cultivado. Intimidade precisa ser zelada. Você não pode esperar ter um casamento saudável se nunca conversa com seu cônjuge, nunca passa tempo juntos, nunca investe no relacionamento. Da mesma forma, você não pode esperar ter intimidade com Deus se não dedica tempo para estar com Ele. A presença manifesta de Deus não é como um prêmio que você ganha uma vez e guarda na prateleira para sempre. É como uma planta que precisa ser regada diariamente. É como um fogo que precisa ser alimentado constantemente. É como um relacionamento que precisa ser cultivado continuamente. E quando você para de cultivar, quando você para de buscar, quando você para de investir tempo na presença de Deus, ela vai se afastando gradualmente sem você perceber. Davi entendia isso. Por isso, ele orava no Salmo 27, versículo 8. Ao meu coração me ocorre a tua palavra. Buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Ele buscava continuamente. Não era algo esporádico, não era apenas nos momentos de crise. Era uma busca constante, diária, intencional pela face de Deus. E aqui está o que muitos cristãos não entendem. Você não perde a presença de Deus de uma hora para outra. É um processo gradual. É como uma planta que vai morrendo aos poucos por falta de água. Primeiro, ela perde o brilho. Depois, as folhas começam a cair. E quando você percebe, ela está completamente seca. Da mesma forma, sua vida espiritual vai secando aos poucos quando você para de cultivar a presença de Deus. Primeiro, você perde a sensibilidade. Você ainda ora, mas já não sente mais aquela intimidade. Depois, você perde a paixão. Você ainda vai à igreja, mas já não tem mais aquele fogo. Então você perde o desejo. Você ainda faz as coisas, mas mais por obrigação do que por amor. E finalmente, você perde a presença manifesta.
E o mais assustador é que muita gente nem percebe que chegou nesse ponto. Agora, eu preciso te falar algo que pode salvar sua vida espiritual. Não é tarde demais. Se você se reconheceu em alguma dessas atitudes, se você percebeu que a presença manifesta de Deus se afastou da sua vida, há esperança. Há caminho de volta. Deus não desistiu de você. Ele ainda está chamando. Ele ainda está esperando. Ele ainda quer se manifestar na sua vida. Mas você precisa tomar algumas decisões agora mesmo, enquanto Deus está falando com você através desta mensagem. Primeira decisão. Você precisa fazer do próprio Deus o seu galardão supremo. Pare de buscar apenas as bênçãos. Pare de querer apenas o que Deus pode te dar. Comece a buscar quem Ele é. Comece a desejar a presença dEle mais do que qualquer outra coisa. Deus disse para Abraão: "Eu sou o teu grandíssimo galardão." E Ele está dizendo isso para você hoje. Ele mesmo quer ser o seu prêmio máximo. A presença dele quer ser o tesouro maior da sua vida. E quando você entende isso, quando você faz dessa verdade o centro da sua busca espiritual, tudo muda. Segunda decisão. Você precisa cultivar intimidade real, não apenas religiosidade. Reserve tempo genuíno para estar com Deus. Não estou falando de cumprir uma rotina religiosa. Estou falando de encontros verdadeiros, onde você desliga tudo, senta na presença de Deus, adora Ele, ouve Ele, conversa com Ele. Momentos onde não é você apenas pedindo coisas, mas você buscando conhecer mais quem Ele é. Jesus ensinou em Mateus, capítulo 6, versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. Entra no teu quarto, fecha a porta, busca em secreto. Esse é o lugar onde a presença se manifesta. Esse é o lugar onde o relacionamento se aprofunda. Esse é o lugar onde você encontra o que sua alma tanto busca. Terceira decisão. Você precisa confessar e abandonar todo o pecado que está criando barreira entre você e Deus. Primeiro, João, capítulo 1, versículo 9, promete: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus está esperando você ser honesto com Ele. Ele já sabe de tudo, mas Ele quer ouvir de você. Ele quer ver seu coração arrependido. Não adianta tentar esconder, não adianta tentar justificar, não adianta fingir que está tudo bem quando não está. Humilhe-se diante de Deus, confesse tudo, peça perdão. E não apenas confesse, mas abandone. Porque arrependimento verdadeiro não é apenas sentir culpa, é mudar de direção, é deixar o pecado para trás e andar em novidade de vida. Quarta decisão. Você precisa obedecer à voz de Deus imediatamente. Se Deus está te falando para perdoar alguém, perdoe agora. Se Ele está te mandando abandonar algo, abandone agora. Se Ele está te mostrando uma direção, siga agora. Obediência parcial é desobediência. Obediência atrasada é desobediência. Deus quer obediência completa e imediata. E quando você obedece, algo sobrenatural acontece. A presença de Deus volta a se manifestar na sua vida. Aquele fogo que tinha se apagado começa a queimar de novo. Aquela sensibilidade espiritual que tinha morrido volta à vida. Aquela intimidade que tinha esfriado se aquece novamente. Porque Deus honra quem o honra com obediência. Quinta decisão. Você precisa fazer da busca pela presença de Deus uma prioridade diária, não apenas uma atividade eventual. Cultive relacionamento com Deus todos os dias. Dedique tempo para estar com Ele todos os dias. Busque a face dele todos os dias. Não deixe nada roubar esse tempo. Nem trabalho, nem estudos, nem relacionamentos, nem entretenimento. Nada pode ser mais importante do que cultivar a presença de Deus na sua vida. Davi disse no Salmo 63, versículo 1: Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água.
Essa precisa ser a intensidade da sua busca. Não uma busca morna, não uma busca ocasional, mas uma busca ansiosa, sedenta, desesperada pela presença de Deus. E quando você busca assim, algo glorioso acontece. Jeremias capítulo 29, versículo 13 promete: Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Você vai encontrar. Você vai experimentar a presença manifesta de Deus de novo. Você vai sentir aquele toque que transforma. Você vai ouvir aquela voz que direciona. Você vai experimentar aquela glória que apenas a presença de Deus pode trazer. Mas eu preciso te alertar sobre algo crucial. O inimigo da sua alma não quer que você tome essas decisões. Ele vai tentar te distrair agora mesmo. Ele vai tentar fazer você esquecer tudo o que ouviu. Ele vai tentar convencer você de que pode mudar depois, que não precisa ser agora. Não caia nessa armadilha. O momento é agora. A decisão precisa ser agora. O arrependimento precisa ser agora. Porque você não sabe se terá outra oportunidade como essa. Você não sabe se Deus vai falar com você de novo com tanta clareza. Provérbios capítulo 29, versículo 1 diz: O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Não endureça seu coração, não ignore a voz de Deus, não deixe passar essa oportunidade de voltar para a presença manifesta dele. Billy Graham pregou por décadas fazendo apelos, e ele sempre dizia algo poderoso: a decisão que você toma hoje pode mudar sua eternidade. Hoje não é apenas sobre eternidade futura, é sobre vida presente. A decisão que você toma agora vai determinar se você continua vivendo sem a presença manifesta de Deus ou se você volta a experimentar a glória, o poder, a intimidade com Ele. E eu quero te convidar a fazer uma coisa agora mesmo, enquanto você ainda está sob a convicção do Espírito Santo. Eu quero te convidar a orar comigo. Não importa onde você está agora. Pode ser em casa, pode ser no carro, pode ser no trabalho. Pare tudo e vamos orar juntos. E se você está com outras pessoas, não tenha vergonha. A Bíblia diz que se você confessa Jesus diante dos homens, Ele te confessará diante do Pai. Então agora coloca a mão no peito, fecha os olhos e repete comigo essa oração com fé e sinceridade. Senhor Deus, eu reconheço que me afastei da Tua presença. Eu reconheço que busquei mais as bênçãos do que o abençoador. Eu reconheço que tolerei pecado, que desobedeci Tua voz, que negligenciei o relacionamento contigo. Perdoa-me, Senhor, eu me arrependo de coração, eu quero voltar, eu quero experimentar Tua presença manifesta de novo. Eu faço de Ti o meu grandíssimo galardão. Eu escolho buscar Tua face acima de qualquer outra coisa. Manifesta-te em minha vida, Senhor. Enche-me do Teu Espírito. Acende de novo o fogo que se apagou. Restaura a intimidade que se perdeu. Eu me comprometo a cultivar relacionamento verdadeiro contigo todos os dias. Eu me comprometo a obedecer Tua voz. Eu me comprometo a abandonar todo pecado que me separa de Ti. Faz de mim alguém que vive na Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração de coração, algo acabou de mudar no mundo espiritual. Deus ouviu, Deus respondeu. A presença dele está voltando para a sua vida. Mas agora você precisa manter o compromisso. Não deixa isso passar. Não deixa a emoção deste momento se dissipar, sem que haja mudança prática na sua vida. A partir de hoje, todos os dias, reserve tempo para buscar a presença de Deus. Todos os dias, cultive intimidade real com Ele. Todos os dias, obedeça o que Ele falar. Todos os dias, faça dele o seu tesouro maior, o seu galardão supremo. E você vai ver como sua vida espiritual vai ser transformada. Você vai voltar a experimentar aquela presença que tanto sentiu falta. Você vai voltar a ter aquele fogo que quase se apagou. Você vai voltar a viver na glória, no poder, na intimidade com Deus. E eu quero te lembrar de novo do que Deus disse para Abraão. Eu sou o teu grandíssimo galardão.
Ele está dizendo isso para você agora. Não são as coisas que Ele pode te dar. É Ele mesmo. A presença dEle é o maior prêmio. O relacionamento com Ele é a maior bênção. Conhecê-lo mais é a maior riqueza. Nunca se esqueça disso. Compartilha urgentemente com alguém que Deus colocou no teu coração agora. Pode ser que Deus esteja usando você para salvar a vida espiritual dessa pessoa. Escreve nos comentários qual dessas 10 atitudes te impactou mais. E se inscreve no canal porque Deus tem mais revelações para a sua vida. Ele quer continuar falando contigo. Ele quer continuar te transformando. Ele quer que você viva permanentemente na presença manifesta dele. Que o Senhor te abençoe, te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que a presença manifesta de Deus seja a realidade constante da sua vida a partir de hoje. Em nome de Jesus, amém e amém.